Aquário, existe um padrão operando na sua vida neste exato momento que está drenando sua energia de formas que você nem percebe, e o que vou te dizer agora vai mudar isso se você decidir ouvir até o final. Você tem uma capacidade impressionante de funcionar mesmo quando está esgotado. Enquanto outros signos desmoronam quando a energia acaba, você continua de pé, continua produzindo, continua pensando, continua resolvendo problemas. E isso é admirável de fora, mas é devastador por dentro. Porque você confundiu funcionamento com bem-estar. Confundiu produtividade com saúde. Confundiu a capacidade de não parar com forca. E nada disso é a mesma coisa. Você está funcionando no automático há mais tempo do que deveria. E o automático tem um custo que não aparece na superfície, mas que se acumula nas camadas mais profundas do seu ser. No seu sono que não restaura. Na sua criatividade que diminuiu. Na sua paciência que evaporou. No seu entusiasmo que se transformou em obrigação. Esses são os sinais de um padrão de drenagem que precisa ser interrompido. Não amanhã. Não quando você tiver tempo. Agora. Porque cada dia que você permite que esse padrão continue é um dia que você perde de uma versão mais viva, mais presente, mais inteira de si mesmo. Energia 1. O primeiro passo para acabar com esse padrão e identificá-lo com precisão. Porque Aquário não drena energia de uma forma óbvia. Você não está necessariamente trabalhando demais ou dormindo de menos, embora isso também possa ser verdade. A forma mais comum de drenagem para Aquário é mental. Você pensa demais. Analisa demais. Projeta cenários demais. Planeja demais. Antecipa demais. Sua mente está permanentemente ligada, processando informações mesmo quando você acha que está descansando. Quando você deita à noite, sua mente não deita junto. Ela continua correndo. Repassando conversas do dia. Planejando o dia seguinte. Criando soluções para problemas que ainda não existem. Imaginando cenários que provavelmente nunca vão acontecer. E tudo isso consome energia. Uma quantidade enorme de energia que nunca aparece em nenhuma lista de afazeres, mas que é tão real quanto qualquer trabalho físico. Você pode não ter movido um músculo, mas se passou o dia inteiro pensando, você gastou tanta energia quanto alguém que correu uma maratona. E a diferença é que quem corre uma maratona sabe que está cansado. Você não sabe. Você acha que está apenas pensando. E pensar não pode ser cansativo, certo? Errado. Pensar sem propósito, sem direção, sem limite é uma das atividades mais exaustivas que existem. E você tem feito isso todos os dias, o dia inteiro, por anos. Energia 2. O padrão de drenagem tem um segundo componente que é ainda mais insidioso. Além de pensar demais, você absorve demais. Aquário é um dos signos mais receptivos energeticamente, mesmo que não se identifique com essa descrição. Você absorve as emoções das pessoas ao redor sem perceber. Absorve a ansiedade do colega, a frustração do parceiro, o medo do amigo, a raiva do estranho no trânsito. E como você processa tudo pela mente, você não reconhece essas emoções como alheias. Você as racionaliza. Acha motivos próprios para senti-las. E começa a carregar pesos que não são seus achando que são. Isso explica por que você se sente exausto depois de interações sociais que deveriam ser leves. Porque reuniões de trabalho te deixam esgotado de uma forma desproporcional ao que aconteceu nelas. Porque certos ambientes te drenam instantaneamente enquanto outros te energizam. Não é sobre o que acontece nesses espaços. E sobre a energia que você absorve neles. E enquanto você não aprender a distinguir o que é seu do que dos outros, você vai continuar carregando o mundo nas costas achando que é obrigação sua. Não é. O mundo tem costas próprias. E você precisa devolver a ele o que é dele para finalmente descobrir quanto da sua exaustão é realmente sua. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Energia 3. Agora vamos falar sobre o que você pode fazer concretamente para quebrar esse padrão. E não vou te dar conselhos genéricos sobre meditar e beber água. Você já sabe disso. O que você precisa é de algo específico para a forma como o Aquário funciona. A primeira coisa é criar o que eu chamo de intervalos de vazio mental. Não intervalos de descanso. Intervalos de vazio. A diferença é crucial.
Descanso, para Aquário, geralmente significa trocar uma atividade mental por outra. Você para de trabalhar e começa a ler. Para de ler e começa a pesquisar algo. Para de pesquisar e começa a planejar. Sua mente nunca fica vazia. E o vazio é exatamente o que ela precisa para se restaurar. 5 minutos por dia de absoluto nada mental. Sem pensamentos dirigidos. Sem planejamento. Sem análise. Apenas o som ao redor. A sensação do corpo na cadeira. O ar entrando e saindo dos pulmões. Você vai odiar isso no começo. Sua mente vai resistir com toda a forca. Vai te dizer que perda de tempo. Que você poderia estar fazendo algo produtivo. Que ficar sem pensar e para quem não tem coisas importantes para resolver. Mas essa resistência é exatamente a prova de que você precisa disso. Quanto mais sua mente resiste ao vazio, mais dependente ela está do excesso. E quanto mais dependente, mais drenado você fica. 5 minutos. E o suficiente para começar. E o suficiente para quebrar o ciclo por um instante. E nesse instante, algo acontece que você não esperava. Clareza. Uma clareza que não vem do pensamento, mas da ausência dele. Uma clareza que sua mente ocupada nunca conseguiria produzir, não importa quantas horas dedicasse à análise. Energia 4. O segundo componente prático e sobre as pessoas. Você precisa fazer um inventário honesto de quem te drena e quem te energiza. E eu sei que Aquário resiste a essa ideia porque ela parece simplista demais. Você quer acreditar que todas as relações são complexas, que não dá para reduzir uma pessoa a uma categoria. E você está certo. As relações são complexas. Mas o efeito que elas têm sobre a sua energia é simples. Ou te soma, ou te subtrai. E quando você está operando com reservas baixas, cada subtração conta. Não estou te pedindo para cortar pessoas da sua vida. Estou te pedindo para ser honesto sobre o impacto energético de cada relação e ajustar a sua exposição de acordo. Passe mais tempo com quem te soma. Menos tempo com quem te subtrai. Não como punição. Como proteção. A mesma proteção que você daria a qualquer recurso valioso que estivesse acabando. Porque sua energia é o seu recurso mais valioso. Mais do que dinheiro. Mais do que tempo. Mais do que talento. Porque sem energia, dinheiro não te motiva, tempo não te serve e talento não se manifesta. Proteja sua energia como protegeria a coisa mais preciosa que possui. Porque é exatamente isso que ela, e existe algo que preciso te dizer agora que pode mudar a forma como você entende tudo o que ouviu até aqui. O padrão que drena sua energia não é externo, e interno. As pessoas, as situações, os ambientes que parecem te drenar são apenas gatilhos. Eles ativam algo que já existe dentro de você. Uma crença. Uma programação. Um padrão mental que transforma estímulos neutros em ameaças que precisam ser processadas. E esse processamento constante é o verdadeiro dreno. Você não está exausto por causa do mundo. Você está exausto por causa da forma como processa o mundo. E a boa notícia é que a forma de processamento pode ser mudada. Não da noite para o dia. Mas gradualmente. Conscientemente. Com intenção e prática. Cada vez que você percebe que está pensando demais e escolhe parar, você enfraquece o padrão. Cada vez que nota que absorveu uma emoção alheia e conscientemente a devolve, você fortalece seus limites energéticos. Cada vez que permite o vazio em vez de preenche-lo, você treina sua mente a operar de uma forma mais eficiente. E com o tempo, o padrão se dissolve. Não de uma vez, mas camada por camada. Até que um dia você acorda e percebe que a exaustão não é mais a sua companheira constante. Que a energia flui. Que a mente está limpa. Que o corpo está leve. E que tudo o que mudou foi a forma como você se relaciona consigo mesmo. Energia 5. Vamos falar sobre algo que Aquário raramente admite. Você usa o pensamento excessivo como forma de evitar sentir. Quando uma emoção forte aparece, sua primeira reação não é senti-la. E analisa-la. Quando algo te magoa, você não chora. Você pensa sobre por que te magoou. Quando algo te alegra, você não celebra. Você analisa por que te alegrou. E no processo de analisar, a emoção se dilui. Se torna conceito. Se torna dado. Se torna informação processada em vez de experiência vivida. E isso cria um acúmulo emocional que você não sabe que tem. Porque você acha que já processou tudo. Mas processar mentalmente não e processar emocionalmente. São processos completamente diferentes. E quando você só faz o primeiro, o segundo se acumula. Se acumula em tensão muscular.
em insônia, em irritabilidade sem causa, em uma tristeza de fundo que nunca vai embora completamente. O padrão de drenagem tem aqui sua raiz mais profunda. Você não está apenas pensando demais. Você está sentindo de menos. E a energia que deveria fluir através das emoções fica represada, estagnada, apodrecendo em algum lugar dentro de você que sua mente não consegue alcançar. A solução não é pensar menos, embora isso ajude. A solução é sentir mais. Permitir que a emoção exista sem precisar de explicação. Deixar a lágrima cair sem saber porquê. Deixar a risada explodir sem analisá-la. Deixar a raiva subir sem transformá-la imediatamente em argumento racional. Sentir primeiro. Pensar depois. Essa inversão simples tem o poder de destravar reservas de energia que você nem sabia que tinha. Energia 6. A energia que está sendo liberada agora ao redor de Aquário e transformadora. Ela está criando condições para que você saia do modo de sobrevivência e entre no modo de criação. Mas essa transição só é possível se você parar de alimentar o padrão de drenagem. Pense nisso como um tanque de combustível. Se o tanque tem um furo, não importa quanto combustível você coloque, ele nunca vai ficar cheio. Você pode meditar, pode descansar, pode fazer tudo certo em termos de autocuidado. Mas se o padrão de drenagem continua ativo, toda a energia que você ganha vai embora pelo furo. O que estou te pedindo é que você conserte o furo primeiro, antes de buscar mais energia, antes de tentar novas práticas, antes de se inscrever em mais um curso ou programa. Conserte o furo. Identifique onde sua energia está vazando. Quais pensamentos a consomem? Quais emoções a sequestram? Quais pessoas a sugam? Quais hábitos a desperdiçam? E então, um por um, faça os reparos. Não todos de uma vez. Um de cada vez. Com paciência. Com compaixão. Sem a pressão de resolver tudo imediatamente. Porque o reparo, assim como a drenagem, é um processo. E processos levam tempo. Mas cada reparo feito é energia recuperada. E energia recuperada é vida recuperada. E vida recuperada é aquilo que você mais deseja, mas achou que tinha perdido para sempre. Não perdeu. Está ali, esperando você parar de sangrar para poder finalmente florescer. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Energia 7. Eu quero encerrar com uma imagem que espero que fique com você muito tempo depois deste vídeo terminar. Imagine você como um rio. Um rio largo, profundo, poderoso. Esse rio tem uma direção natural. Um fluxo que só dele. Uma forma única de se mover pelo mundo. Agora imagine que ao longo dos anos, pedras foram caindo nesse rio. Pedras de expectativas alheias. Pedras de hábitos que não te servem. Pedras de emoções não processadas. Pedras de pensamentos repetitivos. E cada pedra reduziu o fluxo um pouco. Desviou a corrente um pouco. Diminuiu a velocidade um pouco. Até que o rio, que era largo e poderoso, se tornou um fio d'água tentando passar entre obstáculos que não deveriam estar ali. O que estou te pedindo não é que você mude o rio. O rio é perfeito. A direção é perfeita. A profundidade é perfeita. O que estou te pedindo é que você remova as pedras. Uma de cada vez. Com paciência. Com determinação. Com a convicção de que por baixo de toda essa obstrução existe um fluxo poderoso esperando para ser liberado. Você não precisa de mais água. Você precisa de menos pedras. E cada pedra que você remove, cada padrão de drenagem que você interrompe, cada pensamento obsessivo que você solta, cada emoção que você finalmente permite sentir, libera o fluxo um pouco mais. Até que um dia, não muito distante daqui, o rio volta a correr com toda a sua força original. Livre. Poderoso. Inarrestável. Esse rio e você, Aquário. E a única coisa entre quem você é agora e quem você pode ser são as pedras que você está pronto para remover. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.